Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas em mais um encontro no nosso despertar espiritual. Nós que temos a oportunidade de poder nos encontrar para trilhar um caminho para a nossa evolução através do conhecimento do Cristo com base na doutrina espírita, uma doutrina que tem uma ótica fundamentada na ciência e na filosofia, onde nós vamos encontrar então uma base sólida e concreta para o nosso caminhar. Meu nome é Gilson, sou estudante, expositor e divulgador da doutrina de Jesus. Eu uso como base a doutrina dos Espíritos, que tem então uma base sólida e concreta. O poder da palavra e o valor do silêncio. Todos nós sabemos o quanto é importante, o quanto é poderosa o instrumento da palavra, o quanto a palavra tem poder. E quando nós falamos que a palavra tem poder, nós entendemos que ela tem tanto o poder do bem quanto para o mal. A palavra, quando bem colocada, quando leva o bem, é a bênção. Quando leva o mal, ela passa a ser maldição. Portanto, nós temos duas vertentes, o bem dizer e o mal dizer. E acima de tudo, nós temos também o silêncio, que tem tanto poder quanto a palavra. Vejam a importância de uma palavra quando ela é bendita. Vejam a importância de uma palavra quando ela é bem colocada. Ela pode levar o bem, pode levar à construção, mas também pode levar à destruição. Quando nós proferimos uma palavra, a partir daquele momento, ela não nos pertence mais. Quando nós proferimos uma palavra, ela passa a ser então de domínio público. Ela passa então a ser de quem a absorve e pode achá-la boa ou má. Depende de quem absorve. E também depende de como nós projetamos essa palavra. Nós sabemos que o poder da palavra é tão grande que Jesus fez o seu legado, o seu ministério, com base em sua palavra. Jesus não escreveu nenhum livro, Jesus não fundou nenhuma igreja, mas mostrou através da sua oratória, das suas histórias que ele chamava de parábolas, da sua forma de se comunicar, ele usou como uma forma de transmitir os seus conhecimentos para nós. E isso já se passaram mais de 20 séculos. Nós sabemos que a palavra tem dois expoentes. Ela pode ser bem aceita ou mal aceita. Sigmund Freud vem e define que o homem é senhor do que cala e escravo do que fala. Porque quando nós falamos, a partir daquele momento, nós podemos ser bem ou mal interpretados. Quando nós fazemos uma palestra, uma exposição, muitas vezes as pessoas vêm nos cumprimentar e muitos dizem: olha que lindo, que maravilha, como eu gostaria de ter o dom da oratória, subir ali no palanque, falar para todos, poder comunicar, mas eu morro de vergonha até para fazer uma oração na frente dos outros. Isto é uma dádiva, é um dom que Deus deu. Não é bem assim. Para fazer uma exposição, para poder falar em público, além de muito treino e muito estudo, nós precisamos também passar por muitas barreiras que nos domina. Nós temos que passar pelo nosso orgulho, passar pela barreira dos nossos complexos, porque nós sabemos que ao estar expostos, nós vamos ser julgados, tanto para o bem quanto para o mal. E os dois extremos também são perigosos. Se por um lado, muitos podem dizer para nós que a nossa forma de falar não foi das melhores, podemos receber uma crítica ácida e isso vai nos desmotivar, o outro extremo também. Se nós formos muito elogiados, endeusados, como muitos palestrantes são, nós vamos cair nas teias da vaidade.
nós vamos cair então no personalismo e vamos em pouco tempo cair na ribanceira do nosso orgulho. Portanto, ao falarmos, nós temos que entender que a palavra tem poder. E por isso, nós precisamos sempre elaborar o que vamos dizer. Muitas vezes, nós, quando falamos alguma coisa que está no nosso íntimo, aquilo nós falamos e depois dizemos, desculpa, eu falei sem pensar. Não, é impossível. O pensamento é mais rápido do que a fala. Portanto, se você falar, você tem que pensar. Você pode não ter elaborado aquilo que você foi falar, mas você teve que pensar para falar. Por isso que quando nós falamos algo que prejudica, não é que nós elaboramos ou não pensamos. Na realidade, nós projetamos aquilo que Jesus veio nos dizer. A boca fala do que está cheio o coração. Quando nós projetamos a nossa fala, nós estamos projetando o que nós estamos sentindo. Por isso que a disciplina no falar é tão importante. Por isso que na disciplina, no que vamos dizer aos outros, é muito poderoso. Tão poderoso é a palavra quanto é o silêncio. Conta que no plano espiritual, que é um lugar de estudos, é um lugar onde as pessoas se desenvolvem, porque muitos pensam que o plano espiritual é um lugar de contemplação, onde as pessoas ficam vagando, ficam apenas admirando a paisagem. Não, é um ledo engano. No plano espiritual se estuda muito, assiste-se muitas palestras. E uma dessas palestras estava o nosso personagem, o Hélio, assistindo uma palestra edificante no plano espiritual, quando ele nota a presença de um amigo que foi em uma encarnação. Ele vê José. E ele nota que José estava bem diferente, focado na palestra, assistindo aquilo sem interromper, sem fazer perguntas capciosas, muito diferente do José que ele conheceu. Ao final da exposição, o Hélio foi lá então ter com José. Foi lá, cumprimentou, se abraçaram e José lembrou dele. Os dois lembraram e Hélio comentou: José, que bom te ver. E melhor ainda, ver como você está diferente. Notar como você está mais focado, está menos entusiasmado, menos efusivo, digamos assim. E José então interrompe e diz: meu querido amigo, não precisa usar eufemismos para dizer o quanto eu era chato. Aliás, eu era um grande fofoqueiro. Hélio ficou até sem graça. Ele falou: não fique. José comentou: pode ficar tranquilo. Eu sei o quanto eu era fofoqueiro. Não era uma má pessoa nos outros sentidos, mas eu tinha um prazer tão grande na fofoca. Eu tinha um prazer tão grande na detração das pessoas que aquilo me colocava em êxtase. Quando ouvia saber de alguém, de alguma história, eu contava para o maior número de pessoas possíveis. E não apenas contava, ainda temperava, colocava ainda tintas mais coloridas. Eu não apenas levava a fofoca, eu criava histórias em cima daquilo que eu tinha ouvido ou do que eu tinha visto. E determinada encarnação, ao desencarnar, embora tendo um prazer muito grande no que eu fazia, eu senti a grande dor em saber quantas pessoas eu prejudiquei através da minha fofoca. Quantas tragédias, quantas disseções, separações, guerras e conflitos que eu levei entre as pessoas que eu convivi, só para ter o prazer de falar da vida alheia. É o prazer que eu tinha em divulgar aquilo que eu via. E, de joelhos, pedi para ter uma nova oportunidade. E foi então me sugerido que eu viesse a ter uma nova encarnação, só que desta vez sem ter o dom da fala, o dom da oratória. Tive então uma encarnação com o meu órgão de comunicação
paralisado. A minha língua, que é um órgão onde eu articulo os sons e as palavras, estava completamente paralisada, coisa que foi muito fácil de ser feita, já que ela já estava impregnada de tanta maledicência. Passei então uma encarnação sem poder falar, completamente mudo. E o plano espiritual capricha quando a gente pede para ser ajudado. Eu não fui colocado apenas uma encarnação tranquila, eu fui colocado na corte, onde eu via as pessoas tramarem, fazerem grandes esquemas, compilarem ações, e eu louco para falar para todo mundo, mas não podia porque estava mudo. Era louco para falar, mesmo não tendo condições físicas para poder falar, ainda estava dentro do meu ego, ainda estava dentro do meu espírito o prazer na detração, na fofoca. Passei então uma existência de sofrimento, pois a vontade que eu tinha de fazer a fofoca era muito grande. Desencarnei e tive uma oportunidade de mais outra reencarnação. Dessa vez, mais disciplinado, mas ainda com gosto pela fofoca. E a minha língua ainda não estava completamente curada. Nasci com um defeito na fala, um defeito orgânico em que, ao ver uma fofoca e querer comentários para os outros, eu gaguejava. Mas gaguejava tanto que não saía nada. E à medida em que eu ficava nervoso, mais eu enrolava a minha língua, coisa que me levava então aos outros caçoarem, a ninguém dar atenção, e as pessoas até nem se importavam em falar as coisas, em fazer as coisas ou falar na minha frente, pois sabia que eu não teria condições de poder falar. Tentava levar fofoca, mas ninguém dava a mínima, e acabavam caçoando de mim. Desencarnei. Tive então a oportunidade de mais outra reencarnação, desta vez completamente disciplinado e curado. Passei a ser então um divulgador da doutrina de Jesus, um divulgador do bem. Levava então poesias, frases de motivação, levava então a palavra como um instrumento de evolução para as pessoas. E é isso. E Hélio, ao ouvir aquele depoimento, chorou, olhou para os céus e agradeceu a bendita oportunidade que nós temos da reencarnação para a nossa reparação. A reencarnação que nos ajuda, embora com os nossos problemas, mas esses problemas muitas vezes é o que nós pedimos para poder corrigir aquilo que está em nós, a disciplina. A partir daquele momento, então, Hélio abraçou o amigo e nós, ao ouvirmos isso, passamos a pensar que dádiva que é poder ter o dom em algumas coisas e poder fazer o bem. Como é importante levar a palavra, mas também como é importante, muitas vezes, calar. Se a palavra pode levar ao bem, ela também pode levar à destruição. Portanto, meus amigos, vamos todos, sempre que ao falar, lembrar que esse dom é um dom maravilhoso, mas que pode ser um dom destrutivo. A palavra tem poder e o silêncio também. A palavra vale ouro e o calar é muito precioso, desde que nós passamos a entendê-lo. Muito obrigado e muita paz a todos.